Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos todos a santa palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós leremos os 10 primeiros versos. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Acompanhe com fé a leitura da Santa Escritura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos da vida, por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus, nosso Pai bendito, nós pedimos-te que o Senhor nos visite com a tua santa palavra poderosa. Livra-nos de opiniões humanas. Livra-nos de usar a Escritura Sagrada para dizer aquilo que nós queremos dizer e não o que ela está dizendo. E que uma vez que o Senhor falar conosco nessa noite, que o teu Santo Espírito invada as nossas mentes e corações, para que nos submetamos a todo o teu bom conselho e sejamos edificados por intermédio da tua santa palavra. Que seja assim para a tua glória e para o nosso bem. No nome de Cristo, o herdeiro de todas as coisas, no poder do Espírito. Amém. Amém. Em setembro de 1942, Hitler comete um erro crasso. Ele remaneja de forma precipitada, ele desloca grande parte do seu exército para Cáucaso, uma região de extração de petróleo da União Soviética. Assim, de setembro a fevereiro de 43, 500 mil de nazistas morrem na célebre Batalha de Stalingrado. Começa aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 45, a União Soviética invade a Silésia e a Pomerânia, ao passo de que a Alemanha já estava sendo tomada pelos aliados ocidentais. E em março de 45, os americanos, ingleses e franceses cercam os nazistas, enquanto os soviéticos avançam por Viena. E exatamente no dia 25 de abril, Berlim é tomada. E no dia 30 de abril, então, o Terceiro Reich é finalmente detido. As tropas alemãs, na Itália, na Holanda e na Dinamarca, se rendem.
e 7 de maio assinam a rendição. Coisa que os japoneses ainda foram um pouco relutantes em fazer. Mas a rendição nipônica vem meses depois, apenas em 2 de setembro, dando assim fim definitivo ao que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. E após um turbulento período de 31 anos, contando as duas guerras, o mundo então vive um período de paz. Hoje, em resumo, nós veremos em nosso sermão como um evento violento promoveu a nossa paz, amor e perdão. De novo, o resumo do nosso sermão hoje é: a paz, o amor e o perdão de Deus que gozamos veio a nós por intermédio de um evento violento. E eu começo com o verso 1. Tendo sido, pois, justificados, tendes paz para com Deus. O primeiro benefício daqueles que foram justificados por Deus é paz com Deus. E aqui, paz não deve ser entendido como aquele sentimento de estabilidade, aquela ausência de angústia, aquela ausência de ansiedade. Não, aqui paz é um status. Porque antes de crermos em Jesus Cristo, nós éramos réu diante de um juiz assombroso, que estava pronto a nos enviar para a punição eterna por conta dos nossos crimes e pecados, por conta de nossas transgressões. Nós, portanto, éramos, mesmo que sem saber, inimigos do Deus vivo e verdadeiro, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o texto de Hebreus. E nós éramos inimigos de Deus porque nós fazíamos aquilo que Deus abominava, e nós deixávamos de fazer aquilo que Deus ama. Mas uma vez que nós fomos justificados, nós saímos desse status de rebeldes, desse status de inimigos, desse status de réu, desse status de estar contra Deus, e nos tornamos filhos diante de um Pai amoroso. A inimizade que nós tínhamos com Deus acabou. O texto diz, no verso 11, que nós fomos reconciliados com Deus. Se fomos reconciliados, era porque estávamos afastados de Deus. Nós éramos contra Deus. Mas Ele nos justificou. E a primeira bênção, oriunda da justificação, é que agora nós temos paz com Deus. Eu e você temos paz com Deus. Ter uma briga com um vizinho da frente do condomínio é muito ruim, mas imagine estar em guerra com o próprio Deus. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas uma vez que fomos justificados, a inimizade acaba, fomos reconciliados. E veja que o verso 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Essa paz que nós temos com Deus é um favor que nós não merecíamos. Nós não fizemos nada para merecer ser amigo de Deus. Nós não fizemos nada para merecer esse status de amigo de Deus, de paz com Deus. Agora, veja que essa palavra acesso, ela nos remete imediatamente à ideia de que, antes de ser justificados, nós não tínhamos paz com Deus, logo, não tínhamos acesso a Ele. Mas uma vez que fomos justificados, nós temos acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Ouça, você tem acesso ao Deus vivo e verdadeiro. É tão difícil marcar uma reunião com um grande empresário, com um político. Agora, com Deus, o Deus que criou todas as coisas, da geleira mais remota à estrela mais distante, tudo está na palma de sua mão. Você tem acesso 24 horas por dia. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Por quê?
nós podemos gozar da graça e da misericórdia. Uma vez que você é amigo de Deus, uma vez que você tem paz com Deus, você pode entrar na sala do trono e alcançar misericórdia. Há um exemplo bíblico para nós entendermos isso. Esther era casada com um rei Assuero, mas naquela época as mulheres não viviam junto com os seus maridos, até mesmo porque um rei tinha muitas mulheres, elas ficavam no harém. E então ela só poderia entrar na presença do rei uma vez que fosse convidada. Mas um de seus parentes traz uma demanda para ela de que os judeus seriam massacrados. E então ela precisa de uma audiência com o rei, mesmo sem ser convidada, para interceder pelo seu próprio povo. E ela diz para o seu interlocutor: se o rei estender o cetro para mim, ele me dá acesso. Ele vai ouvir a minha demanda. Agora, se o rei bater o cetro no chão, é porque eu não sou bem-vinda naquele momento. E então imediatamente os guardas me pegarão e eu serei morta. E Esther então ora e entra. Ela tem acesso ao rei Assuero. E o rei Assuero então estende o cetro, mostrando que ela era bem-vinda. Eu e você não tínhamos acesso ao trono da graça de Deus. Eu e você não tínhamos ligação com Deus, mas uma vez que fomos justificados, diz o versículo 1 do capítulo 5, tendo sido, pois, justificados, tende paz com Deus por meio do qual também recebestes acesso a essa graça. E isso é magnífico. Isso também nos lembra a ideia do templo. Só poderia entrar no templo judeus. Mas existia um recôndito ainda mais exclusivo que só poderia entrar os homens. Mas existia um lugar ainda mais específico onde só poderia entrar o sacerdote uma vez por ano. O Santo dos Santos. Ali a Shekinah, ali a glória de Deus aceitaria o sacrifício. No dia da Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote se preparava o ano inteiro para entrar exatamente naquele dia, por um curto espaço de tempo, na presença do próprio Deus. Mas quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, em cima do monte do Gólgota, do monte da caveira, exatamente na frente, no outro monte, está o templo. E o véu se rasga de cima a embaixo. Uma demonstração clara de que agora, eu e você, temos acesso à presença de Deus. E veja que o verso 2 diz que essa graça na qual nós estamos firmes. Esse status de paz com Deus é um status definitivo, não é hoje eu estou em paz com Deus, amanhã eu estou em guerra com Deus, hoje eu estou em paz, amanhã eu estou em guerra. Porque não depende de você, é graça. Se dependesse de você, a sua justificação, você já teria se autodesjustificado no momento seguinte. Porque no primeiro pecado que você cometesse, você já não seria mais justo. Você já teria se tornado de novo um impuro. Por isso que esse status de paz com Deus depende do próprio Deus. E uma vez que ele depende do próprio Deus, nós podemos ter a certeza de que nós estamos firmes, na qual estamos firmes. Se a justificação ficasse sob a nossa jurisdição, se dependesse de mim, nós já teríamos nos tornado culpados de novo. Nós já teríamos quebrado a nossa relação com Deus de novo. Nós já seríamos inimigos de novo, porque no primeiro pecado que cometêssemos, viraríamos inimigos de Deus novamente. E o texto diz, o verso 3, e nos gloriamos na esperança da glória. Veja, uma vez que fomos justificados, nós temos paz com Deus, e essa paz, ela tem algumas implicações. O primeiro deles é que nós temos esse status diante de Deus, de amigos de Deus, e não mais inimigos. Em segundo lugar, essa paz, ela promove para nós o acesso irrestrito a Deus. Nós podemos acessá-lo a qualquer momento. Se você fechar os seus olhos, você pode orar a qualquer momento e Deus
vai ouvir com certeza. E em terceiro lugar, essa paz com Deus promove em nossos corações uma esperança na glória, no mundo vindouro. Aquele que é justificado não precisa ter medo da morte, porque diz o livro de Atos, no capítulo 2, um sermão pregado por Pedro, que Jesus matou a morte quando morreu na cruz do Calvário, de modo que para nós agora morrer é lucro. Morrer é apenas a passagem dimensional para a eternidade. Por isso que Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas obras, estejam com o Senhor. Nós não precisamos ter medo da morte como as outras pessoas, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É por essa razão, e tendo essa convicção de que tem paz com Deus e de que pode morrer tranquilo, é que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é infinitamente poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Essa paz com Deus promove em nós esperança na glória. É o fato de que você está em paz com Deus que diz para você mesmo no seu coração de que você pode morrer tranquilo, porque a sua vida está segura. A vida eterna está assegurada pelo próprio Deus. Mas nós, aqueles que fomos justificados, não gozamos apenas da paz com Deus, mas também do amor de Deus. E aqui, essa palavra no original é um amor específico. Não é o amor geral que Deus tem por toda a criação, por todas as coisas que Ele criou e por todos os seres humanos. Aqui é o amor que Deus tem apenas por aqueles que foram justificados. Leia o verso 4, o verso 3, 4 e 5. Vamos ler até o verso 8, veja como esse ponto é trabalhado por Paulo. E não somente isso, ou seja, não somente a paz com Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja como Paulo trabalha a questão do amor de Deus. Ele começa o verso 3, 4 e 5 com uma cascata de eventos que tem como base o amor de Deus. Paulo não diz que aquele que foi justificado por Deus e tem paz com Deus, ele deixa de sofrer, mas que ele aprende uma nova postura para atravessar o sofrimento, baseado no amor de Deus. É porque Deus me ama que eu posso ter uma postura diferente quando eu padecer tribulações. Paulo não é masoquista, ele não diz que nos gloriamos nos sofrimentos e nas tribulações porque elas têm um valor intrínseco. Não, mas pelo que elas produzem em nós, porque elas são ferramentas do amor de Deus para cuidar de nós. Como diz o texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, meus irmãos, tende o motivo de grande gozo ao passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, perseverança tendo obra completa, a paciência. Sendo assim, atingis a forma de homens maduros, sem terem defeito algum. Veja que o modo ordinário pelo qual o cristão alcança a maturidade não é lendo a teologia, não é vindo à escola bíblica dominical. Todas essas coisas são igualmente importantes. Mas a Bíblia diz que o cristão maduro, ele só se torna maduro quando passa por tribulações. A tribulação não tem um poder intrínseco de nos tornar maduros, mas é o fato de Deus nos amar que faz com que nós passemos pelas provações de forma resiliente. Eu sei que Deus me ama, por isso eu posso suportar qualquer coisa. É o ato de continuar, tendo a certeza que dará certo.
Sabe quando você está montando um eletrodoméstico, um móvel? Às vezes eu faço isso. A Tainá odeia isso, porque eu não tenho muitas habilidades. E eu fico muitas horas tentando fazer algo que um profissional faria em pouco tempo. Mas eu continuo porque eu sei que eu estou errando em alguma coisa, mas eu sei que existe um jeito certo de montar e que todas as peças estão ali e de que o final é certo, o negócio vai ficar direito. Eu só preciso acertar. É diferente de você montar alguma coisa pensando assim, eu acho que está faltando peça. Porque se você, por um momento, pensar que está faltando peça, se por um momento você achar que o final não é certo, você para de montar. Mas pelo fato de você saber do final, você continua. É pelo fato de nós sabermos que Deus nos ama, é que nós podemos passar por tribulações, porque nós sabemos que as tribulações não são o final da nossa vida. Nós sabemos que o final da nossa vida é estar com Cristo na glória, onde Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E essa é a diferença do cristão. Ele tem uma nova postura, uma postura resiliente no sofrimento, porque ele sabe que não é o final. Ele sabe que Deus ama. E o crente maduro é aquele que é forjado na labareda da aflição. O que produz um caráter aprovado. E aqui a palavra é essa mesmo usada, é um termo técnico usado por Ourives, que Pedro inclusive usa em sua carta, que o ouro, para ser purificado, ele precisa ser submetido a temperaturas enormes. E isso nos dá esperança, diz o verso 5. E essa esperança não nos decepciona. Gente, nós não nos decepcionamos, porque sabemos que Deus nos ama. Eu posso passar por que for, porque eu sei que eu não serei decepcionado. Eu não vou chegar no grande dia e vou ver que tudo era uma mentira. Não. Essa esperança não é hipotética. Essa esperança não é uma tese. Essa esperança não é uma ideia. Essa esperança ela tem uma base histórica e é a partir disso que Paulo vai trabalhar os próximos versos. E é muito interessante que o verso 5 diz: seu amor está em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. O crente tem uma certeza interna de que Deus o ama. Permitam-me compartilhar uma história que muito possivelmente muitos de vocês já sabem. Mas há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, na verdade, eu e minha família passamos por uma cascata de eventos de muita dificuldade, sofrimento. O Tito, quando nasceu, ele nasceu com uma síndrome de polissemia. Ele tinha uma alta dosagem de hematócritos no sangue. Isso significava que o sangue dele era hiperviscoso. O corpo dele tinha dificuldade de bombear o próprio sangue. Isso gerava uma exaustão. Ele é hipoglicêmico. A glicemia dele estava sempre muito baixa e ele estava sempre exaurido nas suas forças porque toda a sua energia era para bombear o próprio sangue. E nesse estado de falência praticamente, ele não conseguia mamar. Se ele não mamasse, a glicemia dele não aumentava, ele não teria energia. E quando ele nasceu, nós já percebemos logo que ele era diferente, que ele era muito molinho. E no segundo dia ele vai para a UTI. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma experiência de ter um filho internado, mas uma criança de 2 anos, de 2 dias de vida, na UTI, cheio de eletrodos, dentro de uma incubadora, passando por uma série de procedimentos. E então é feito uma sangria, um ex-sanguínea, tira-se uma quantidade de sangue, injeta-se uma quantidade de soro. Depois de 15 dias nós vamos para casa. Quando chega em casa, ele desenvolve uma hérnia. Para quem não sabe, a hérnia o abdômen ele é todo entrelaçado e
ele tinha uma fissura no músculo do abdômen. Então, o intestino dele, com qualquer esforço, inclusive choro, como você faz para uma criança de 2 dias não chorar? De 15 dias não chorar? Ele chorava, quando ele fazia qualquer esforço, o intestino dele passava através do abdômen e ficava um pouquinho para fora, gerando aquela bolotinha. O médico dizia para nós que era extremamente dolorido, e ele chorava mais, e quanto mais ele chorava, mais saía. E praticamente de 2 em 2 dias saía para fora a hérnia. Saía, dávamos calmante, relaxante, voltava. Saía, voltava. E ele não podia fazer a cirurgia, porque o sangue dele ainda precisava de uma dieta e de um tratamento de 6 meses. Se o médico abrisse ele, existia a possibilidade do óbito, porque o sangue dele coagularia muito rápido. E aí, no mês seguinte, num exame de rotina, a Tainá descobre que tem um melanoma acral, um câncer. E nós começamos, então, um tratamento com ela, lá em Barretos. Remoção do tumor, cirurgia, aquela coisa toda. E num desses dias de tensão, o Tito começa a chorar e a sua hérnia sai para fora. Mas ela sai muito, e quando saía muito, existia um risco de não conseguir voltar. É o processo que os médicos chamam de estrangulamento do intestino. E quando ele não consegue voltar, ele entra num processo de necrose, porque o fluxo sanguíneo é interrompido. Eu estou com meu filho desmaiando de dor nos meus braços. E o médico diz, se nós abrirmos, ele pode morrer. Se nós deixarmos, o intestino dele vai necrosar, vai apodrecer. E a gente vai ter que fazer uma espécie de transfusão de sangue, abrir ele, cortar um pedaço do intestino, a parte que necrosar, e religar o intestino, com 1 mês de vida. Minha esposa com câncer, meu filho nessa situação. Graças a Deus, hoje está tudo bem. Ele foi operado, minha esposa foi operada e está tudo bem. Mas eu estou contando tudo isso, e minha esposa, ela deve estar por aí, ou deve estar lá em cima com as crianças, ela está de prova. Que estranhamente, nós sentíamos o amor de Deus e o cuidado de Deus em nosso coração. Parece loucura, mas isso que o texto está dizendo no verso 5 é verdade. O seu amor está em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Internamente, o cristão verdadeiro, ele pode passar pela situação que for, mas a gente tem a certeza de que Deus nos ama. Nós temos a certeza. Talvez você, cristão, poderia dizer, pastor, você está dizendo que eu fui justificado, que Deus me ama, que eu vivo em paz com Ele, por que eu passo tantas dificuldades? Paulo diz, a partir do verso 6 a 8, que o amor de Deus não se mede pelo bem-estar. O amor de Deus não se mede pela prosperidade financeira imediata, pelo carro que se tem, pela casa que se tem, pelos bens que se acumula, pela estabilidade financeira. Mas Paulo diz, há uma evidência objetiva através da qual nós podemos entender que Deus nos ama e ser convictos de que Deus nos ama. Paulo diz, há uma prova cabal, uma prova empírica, uma prova absoluta, categórica, taxativa e contundente do amor de Deus. Isto é, no fato de Deus, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos e pecadores, ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. A prova de que Deus nos ama não é a nossa estabilidade imediata. A prova de que Deus nos ama é o fato de que quando você ainda era rebelde, Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer. Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo, a demonstração magna do amor de Deus, que Cristo morre em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. E é um amor gigante, gente. O amor de Cristo é um amor muito grande. Muito grande.
Veja que o verso 6 diz que nós somos fracos, diz que nós somos ímpios. O verso 8 diz que nós somos pecadores. O verso 10 diz que nós éramos inimigos. Olha os adjetivos para nós. E o argumento de Paulo é simples, olha, por alguém bom, pode ser que até alguém se anime a morrer. Talvez você morreria por alguém bom, daria sua vida por teu filho, por alguém que você ama, por alguém que vale a pena. Agora, você daria a sua vida para um estuprador, no lugar de um estuprador? Você daria a sua vida no lugar de um assassino? Você morreria no lugar de um ladrão, de um corrupto? Hoje os crentes estão até comemorando a morte de pessoas assim. Estranho. Agora, Deus fez isso por você. Deus morreu por você quando você ainda era um pecador miserável. E talvez você pode dizer assim, não, pastor, você está enganado, eu não sou um pecador. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou uma esposa honrada. Deixe-me dizer algo. Todos nós somos pecadores. Se nós fizéssemos um simples teste, se nós tivéssemos um projetor capaz de colocar aqui na imagem tudo o que você pensa, possivelmente você tem pensamentos dos quais você se envergonha. Todos nós pecamos constantemente, em pensamentos, em ações, em omissões. Todos nós. Cristo morreu por gente ruim, como eu e como você. E Paulo diz, uma vez que vocês são justificados, vocês não apenas têm paz com Deus, olha o benefício. O segundo benefício, vocês têm um amor especial de Deus, que é demonstrado na cruz do Calvário, e que é a base para você viver a sua vida, mesmo passando por dificuldades, sabendo que Deus te ama. Mas em terceiro lugar, você tem o perdão dos seus pecados. Verso 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você que é justificado, não apenas aproveita da paz com Deus e do amor dele, mas também do perdão dos pecados. Você, crente, está salvo da ira de Deus. Quando Deus retornar em sua fúria para julgar as nações, como diz o texto sagrado, Ele julgará todos os homens e cada um deles pelos pensamentos. Já pensou coisas escusas? Você será culpado no tribunal de Deus. Deus julgará pelas omissões dos homens. Veja que Jesus diz em seu sermão: estive nu e não me deste de vestir. Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me deste hospedagem. Estive preso e não fostes me visitar. E quando perguntarem, Senhor, quando foi que nós fizemos essas coisas? Ele dirá, quando não fizeram a um dos pequeninos. Ou seja, nós seremos julgados pela nossa própria omissão. Ah, pastor, mas eu não faço nada de errado, mas também não faz nada de certo. E omissão é igualmente pecado. Nós seremos julgados pelos pensamentos, pela nossa própria omissão, seremos julgados pelas nossas ações. Aquilo que você fez que a tua mulher não sabe, aquilo que tu fez que o teu marido não sabe, aquilo que você fez que o seu pastor não sabe, que a igreja não sabe, aquilo que você fez escondido, sozinho, trancado, Deus sabe. E se nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pela nossa omissão, pelas nossas ações e pelas nossas intenções, porque você poderia dizer, pastor, eu faço coisas boas. Com qual intenção? Por que você faz coisas boas? Se nós seremos julgados, tendo como padrão esses 4 critérios, me diz uma coisa, quem é que pode ser absolvido do tribunal de Deus?
E aqui está o Evangelho. Essa é a boa notícia. E a boa notícia, ela só é boa porque antes nós entendemos amar, de que ninguém é justo. A boa notícia é justamente essa, de que quem crê no Filho, João 3,36, tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Às vezes as pessoas tentam pintar a ideia de um Deus bonzinho, compassivo, benevolente, que não se ira, que não se indigna. Aqueles que creem em Cristo serão absolvidos do tribunal de Deus. Aqueles que não creem, a ira de Deus permanecerá sobre ele. João 3,36. E aí talvez você me diga assim: pastor, como eu consigo todas essas bênçãos aí? Eu quero ter paz com Deus. Eu quero gozar desse recurso de ter acesso a Ele quando eu quiser. Pastor, eu quero viver a minha vida tendo em vista o amor de Deus, porque eu sei que isso vai me ajudar a passar pelas tribulações. Pastor, eu quero ter esperança na glória e não ter medo da morte. Pastor, todos esses benefícios que o senhor falou são muito bons, eu quero isso, eu não quero ser mais inimigo de Deus, eu quero ter paz com Ele, eu quero ser amado com esse amor especial, e eu quero ter o perdão dos meus pecados, porque eu sei que eu sozinho não consigo me absolver diante do justo juiz que sonda o nosso interior. Eu quero isso, pastor. Como isso acontece? Volte ao capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé somente. E esse é o nosso segundo ponto. Um evento violento na história nos promoveu todas essas bênçãos. Existe uma condição anterior a essas bênçãos. Gozar de paz, perdão e amor de Deus requer um status a ser atingido, um estado a ser atingido. Para que essas bênçãos sejam realidades, nós precisamos ser justos, porque elas só estão disponíveis para os justos. Só podem gozar desses benefícios aqueles que são puros e justos diante de Deus. E aqui está uma das doutrinas mais caras para a tradição reformada. Lutero diz que com essa doutrina a igreja vive e sem ela a igreja está morta. Calvino diz que esta é a doutrina dorsal, é o eixo através da qual todas as outras doutrinas orbitam. É a doutrina da justificação pela fé. Porque é um exercício de racionalidade. Pastor, se eu sou pecador, se eu sou impuro, se eu sou indigno, se eu sou impróprio, se eu sou inadequado, se eu sou desprezível, se eu sou vil, se eu sou sórdido, se eu sou miserável, se eu quebro e transgrido todas as leis de Deus, se eu sou um criminoso de acordo com o tribunal de Deus, e milhares de vezes, recorrentemente, eu cometo os mesmos pecados, então como é que eu posso me tornar um inocente diante de Deus? Como eu posso me tornar puro diante de Deus? Não pode. Não dá. A única maneira é se você for justificado por Deus. Ou seja, você ser absolvido de todos os seus crimes contra Deus. Agora Deus não pode simplesmente dizer: eu sou um cara muito bom, um cara muito benevolente, eu vou esquecer os seus crimes, porque senão ele não seria justo. O que Deus precisa? Punir o seu crime. E como que Deus faz para punir o seu pecado sem te punir? Ele pune Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para você ser absolvido de todos os seus fracassos contra a lei de Deus, de todos os seus crimes, você precisa se tornar justo. Isso só é possível através do processo que nós conhecemos na Escritura como dupla imputação. Explico rápido. Quando Cristo morre na cruz, Ele leva sobre Ele o seu e o meu pecado. Gálatas 3,13 diz que Ele se fez maldição quando morreu na cruz do Calvário.
Todas as suas mentiras, toda a sua ganância, toda a sua injustiça, todas as vezes que as suas mãos tocaram coisas ilícitas, todas as vezes que sua mente cobiçou coisas feias, esses atos todos passam agora para Cristo, quando Ele se torna maldição na cruz do Calvário. Agora o adúltero não é mais você, é Cristo o adúltero. Ele é o mentiroso, ele é o avarento, ele é o injusto, é ele que vai ser punido por Deus pelo seu e o meu pecado. E Jesus se torna uma criatura tão vil. Jesus se torna uma criatura tão miserável na cruz do Calvário, que o próprio Pai não consegue contemplá-lo. De modo que Jesus diz: por que me desamparaste? E a doutrina da dupla imputação, por que dupla imputação? Porque se os seus pecados apenas fossem transferidos para Jesus, e quando Jesus morresse, os pecados desaparecessem com Jesus, fossem expiados pelo número exato de todos os seus pecados na cruz do Calvário, o máximo que isso faria era fazer com que você não fosse mais digno da ira de Deus. Então, Jesus levou o meu pecado, agora a ira de Deus que era para mim, Deus já despejou em Jesus, então eu não sofro mais a ira de Deus. Mas só que você também não tem nenhum mérito. Você ficaria num limbo. Eu não sou mais culpado, mas eu também não sou inocente. E por isso, dupla imputação. Seus pecados passam para Cristo. E a obediência e a justiça do único que nunca cometeu nenhum pecado, a perfeição de Cristo, passa para você. De modo que Deus olha para você e não vê nenhum pecado, porque você é justo diante dele, não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus. Por isso, nós chamamos de doutrina de dupla imputação. Não apenas o seu pecado foi para Cristo, mas a justiça e obediência dele foi transferida, imputada, atribuída a você. Cristo foi o único perfeito que nunca transgrediu nenhuma lei de Deus. E quando você crê, por isso que o texto diz, sendo justificados pela fé. Quando você crê em Cristo, essa perfeição de Cristo é dada para você. O nosso pecado é debitado na conta de Cristo. E a obediência dele é creditado na nossa conta. É como se Deus, ao abrir o livro de todos os pecados de todos os homens do mundo, quando chegasse na sua página, Deus não conseguisse ler os seus próprios pecados. Porque Jesus passou a mão e encharcou de sangue. De modo que a obediência dele agora é sua. Por isso que o texto diz que ele rasgou a cédula que era contra você. E quando essa transferência acontece? Pastor, como que acontece isso? Quando que meus pecados foram para Cristo e quando que a obediência dele veio para a minha? Quando você crê em Cristo. Por isso o texto diz, tendo sido justificados pela fé. Tendes. Aí começa a lista de benefícios que os justificados têm. Justificados pela fé. Quando você crê em Cristo, quando você tem a firme confiança e a convicção de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você crê e se submete ao unigênito Filho de Deus, quando seus olhos são abertos, quando você se reconhece indigno e incapaz de atender os padrões de Deus, então você reconhece a necessidade que você tem de um Salvador. E imediatamente a sua culpa é transferida para Cristo e a perfeição dele é dada para você. E como diz o John Piper, isso costuma acontecer durante sermões. É quando você se expõe à pregação do Evangelho que você começa a perceber que você é inadequado, que você precisa se arrepender dos seus pecados, de que você por si só não consegue ter paz com Deus, mas você precisa de um Salvador. Geralmente isso acontece em sermões. Se você quiser um sintoma, geralmente isso vem acompanhado de choro compulsório. Geralmente quando nós nos arrependemos, de fato e de verdade, parece que uma coisa entra dentro da gente, parece não, o Espírito Santo entra
e nos transforma completamente. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Nós somos considerados justos diante de Deus, porque Cristo nos tornou justos quando Ele padeceu na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem no sacrifício, que o sacrifício foi substitutivo, eles têm paz com Deus, o amor de Deus especial, e eles têm o perdão de seus pecados. O evento mais violento da história não foi a Segunda Guerra Mundial, como dizem os historiadores. O evento mais brutal, mais violento, mais escancaradamente escandaloso da história foi a cruz do Calvário. Foi a cruz do Calvário quando Cristo, ascendido no Monte da Caveira, conquistou a paz. A paz conquistada com o término da Segunda Guerra Mundial foi uma paz temporária. A paz conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário é uma paz eterna. A Segunda Guerra Mundial era o conflito entre pessoas e pessoas. A cruz do Calvário pôs fim no conflito de Deus com os homens. A Segunda Guerra custou o sangue de 47 milhões de pessoas e só promoveu destruição. Na cruz do Calvário, o sangue de um único homem, promove justiça para todos aqueles que creem. Promove vida eterna para todos aqueles que o recebem. Como diz o texto, tendo sido, pois, justificados. E o resumo desse texto todo seria mais ou menos assim: uma vez que vocês são justos, não pelo que vocês fazem, mas pelo que Cristo fez, então vocês têm 3 coisas com Deus: paz, perdão e amor.